outras vantagens você vê para o Brasil de ter o desenvolvimento dessas inteligências locais, né? Você já falou um pouco sobre a performance, talvez, com a cultura brasileira, né? Mas tem alguns outros aspectos que você consideraram para a necessidade de trazer essa tecnologia para o Brasil? Sim, eu acho que tem diferentes aspectos aqui, né, de por que ter uma inteligência artificial brasileira, né? Então, tem a questão nacional. Então, se a gente pensar do ponto de vista de soberania nacional, desenvolver tecnologia aqui, ter toda a cadeia de produção dessas tecnologias, etc. Tudo isso eu entendo que é importante para o Brasil e para todos os países, né, ter esse tipo de poder competitivo, porque é possível, né, que em algum momento a gente sofra uma sanção por qualquer motivo que seja, e aí bloqueia o acesso a esses sistemas, então a gente fica à mercê de tecnologia estrangeira, né, e o que não é bom para os interesses nacionais. Então, do ponto de vista do povo brasileiro, do governo, de Estado, etc., essa questão de soberania eu acho que é bem importante, né. Então, apesar da gente não ser financiado por Estado, nada assim, a gente não tem nenhum vínculo nesse sentido. A gente entende que desenvolver aqui no território nacional por brasileiros, para brasileiros, etc., tem essa importância. E aí vai ter outros fatores também, como aquilo que eu mencionei, a gente ter essa possibilidade de ser melhor que os modelos de fora em tarefas que a gente está interessado aqui. Então, vai ter tarefas que são genéricas o suficiente para a gente não ver diferença. Mas vão ter tarefas em que a gente precisa de um modelo que saiba bem do contexto que ele está, né? Então, a gente avalia, por exemplo, em provas do Enem, provas do ENAD, OAB e etc., e ali a gente consegue ver o poder dessa especialização, onde a gente consegue bater, né, ou superar os modelos de fora. Então dá para a gente pensar também nesse ponto de vista do desempenho. E outro lado é desenvolver esse ecossistema da tecnologia aqui no Brasil, né? Então pagar em dólar é uma coisa difícil, né? Porque é uma diferença muito grande, tudo multiplicado por 5, 6, mais IOF, etc. Então ter aqui no Brasil pago em real, etc. A gente tem uma vantagem competitiva nesse ponto de vista. Então, a gente entende que tem basicamente esses três pilares aí, né, no meu entendimento. Tem essa questão nacional, a gente consegue melhorar o desempenho e custo também para a gente desenvolver o ecossistema no Brasil aqui. Então, esses são os três principais motivos. Assim. Não, e eu acho que é muito interessante porque muita gente conhece o ChatGPT, né, que é a interface para você conversar. O que pouca gente pensa é que essas LLMs estão por trás de todos os tipos de softwares que a pessoa usa, fazendo sumarização, análise de dados. Então ele tem um caráter de infraestrutura mesmo para a tecnologia do país, né? Sim, justamente. A ideia é fornecer, né, fazer esse fornecimento de tecnologia para ser base para outras empresas. Então, a ideia nem é tanto ser o produto final, a gente pode até ter, né, o chat é um exemplo de produto final da pessoa, o usuário mesmo utilizar, mas é principalmente ter esse fornecimento da base ali do core que vai ser usado em outras coisas. Então, na área médica, por exemplo, fazer um sumário de alta de um paciente ou resumos de processos e coisas em várias áreas, né? Então, dá para aplicar em várias coisas. Inclusive, esse é um outro ponto que a gente tem esse objetivo de ter modelos mais especializados ainda, né? Então, hoje o Sabiá é especializado no contexto brasileiro, vamos dizer assim. Mas a gente pode especializar ele ainda mais no contexto jurídico, de saúde, etc. Então, a gente tem espaço ainda para mais especialização. Apesar, assim, existe um entendimento de que os modelos vão ser cada vez maiores, cada vez melhores em tudo. A gente desconfia que não é exatamente assim, porque como a gente vê que com especialização a gente consegue melhorar o desempenho, talvez o GPT-5, 6 gigantesco, ele ainda não consiga saber da lei específica brasileira aplicada no tribunal regional, alguma coisa. Então, Verdade. ainda tem espaço assim, para essa especialização cada vez maior. Né? E é interessante você falar disso, né? Porque uma outra coisa que eu ia perguntar para você tem a ver com essa decisão, né? A gente vai especializar, mas
pelo que eu entendo, assim, competir diretamente com o modelo maior lá, ChatGPT, em todos os escopos, tem uma questão econômica importante nisso, né? Porque o modelo vai crescendo e vai ficando mais caro de operar, né? Pelo que eu entendo, né, Hugo? Uhum. Então, você acredita que o caminho da especialização pode ser um caminho de eficiência também para o mercado? Do tipo, a gente conseguir um resultado tão bom, mas gastando menos energia, gastando menos poder computacional, etc. Sim, eu acredito que esse é um ponto bem importante. Então, quando a gente livra o modelo de precisar saber de uma banda das Filipinas, de coisas específicas, assim, que um modelo gigantesco treinado em tudo, ele vai saber um pouco de tudo, né? Quando a gente deixa de precisar de saber esses detalhes em que ele não vai ver na hora do contexto que ele vai ser usado, a gente abre espaço para ele aprender mais sobre aquilo que a gente está interessado. Então, competir em tarefas em inglês, por exemplo, não é o nosso foco. A gente avalia nisso, testa, faz parte do nosso desenvolvimento também e testando ao longo do desenvolvimento, né, Claro. como esse modelo vai em outras tarefas tradicionais da área e tal. Mas o nosso foco está em tarefas específicas aqui, né? Então a gente usa bastante as provas, porque a gente entende que se os humanos são avaliados com provas, essas provas tiveram um grande trabalho em cima ali para pensar, né, como avaliar. Então a gente dá bastante valor para avaliar em provas, mas o uso final não é exatamente esse, né? Então tem uma variedade de coisas que a gente consegue testar. Então essa questão de eficiência eu acho que é muito importante. Antes disso, né, antes da gente surgir, etc., já existia essa questão de pegar um modelão gigantesco, genérico, e treinar ele para fazer uma tarefa, né? Então, é uma questão que mostra que dá para chegar a uma eficiência de um modelo muito maior usando um modelo bem menor quando você tem dados de treino, quando você sabe no que você vai aplicar ele, né?